Bem-vindos à nossa terceira aula da disciplina de Lógica de Programação. O dia de hoje, um dia muito importante que vamos aprender conceitos novos. Para isso, gostaria de cumprimentar o professor Fábio. Olá, professor, como está? O que nós vamos ter hoje na aula? Olá, professor, boa noite. Aproveitar também e dar boa noite para você, tutor, para você, aluno. Nós temos um conjunto na disciplina, um conjunto de conteúdos que são complementares ao que vimos na aula anterior. Então vamos estudar variáveis, complementação dele, tipo de dados, síntese e exemplos de declarações, operadores e expressões e ordem de precedência. Então esse é o conteúdo que nós vamos trabalhar hoje, que é um complemento em relação à aula que tivemos na aula anterior, semana passada. Correto. Bom, um conteúdo muito importante. Nada além do que vocês, da mesma maneira que das aulas anteriores, já não tenham visto no dia a dia. Quando a gente começar a falar de operadores, de variáveis, nós vamos fazer comparações com o cotidiano para tentar facilitar o máximo possível o entendimento do conceito que a gente vai apresentar aqui. Portanto, fiquem tranquilos, pois vocês vão perceber ao longo dessa aula que esses novos conteúdos a serem abordados hoje não diferenciam muito de algo que você já tem no seu cotidiano, certo? Vamos lá. Bom, no objetivo da aula de hoje, além dos conteúdos já colocados pelo professor, nós temos como objetivo o quê? Conceituar variáveis e tipos de dados, diferenciar dado de informação, aplicar as regras para a nomenclatura de variáveis, identificar os tipos de dados primitivos existentes e utilizá-los em algoritmos, seja em pseudocódigo, seja em Java. Reconhecer operadores aritméticos, relacionais e lógicos. Empregar corretamente esses operadores. Distinguir expressões aritméticas de expressões lógicas. E criar e resolver expressões aritméticas e lógicas. Portanto, o conteúdo ele parece extenso, mas um complementa o outro. É apenas pequenas diferenciações que nós vamos estar falando para que vocês possam compreender melhor. Quando a gente inicia falando sobre variáveis, o conceito geral de variáveis, pense como uma lacuna, um espaço reservado para que você guarde algum tipo de informação. Esse é o conceito mais primitivo de uma variável. Por quê? Porque é a partir de uma variável que você vai conseguir armazenar uma informação para trabalhar com essa informação mais tarde. Essa informação pode ser o quê? Pode ser um texto, pode ser um número, pode ser uma figura, um som, uma imagem, enfim, é uma informação. É baseado nela que você vai guardar essa informação e depois possa localizá-la para realizar algum tipo de cálculo ou algum tipo de operação, seja aritmética, seja lógica. Portanto, variável nada mais é do que um espaço que você reserva para que você possa armazenar algum tipo de informação. No caso de Pulga R7, ele define que, além das variáveis, a gente precisa entender o conceito de dado. Por quê? Dados são valores que serão utilizados pelo algoritmo para a solução de um problema. Quais são esses valores? Eles podem ser valores fornecidos pelo usuário através de um dispositivo de entrada, como por exemplo teclado, ou uma leitora óptica de algum mercado, ou originados a partir de outros programas, inclusive ele próprio. Só a título de curiosidade, quando na última aula nós falamos, olha, você pode, a partir de um algoritmo, criar, por exemplo, um programa para calcular sua média escolar. A partir daí, a gente faz o quê? Precisa armazenar as suas notas. Não importa quantas notas sejam. De repente você teve lá duas provas e um trabalho, 3 trabalhos. O importante é, para que eu chegue à sua média, eu tenho que armazenar essas notas em algum lugar para fazer o cálculo com essas notas. E com as notas eu vou gerar um resultado, ou seja, eu parto de um dado para uma informação, né, professor? Exato. Se nós fizermos um link com aquele fluxo, entrada, processamento e saída, nós temos nas 3 etapas variáveis. Nós temos variáveis de entrada, nós temos variáveis utilizadas no decorrer do processamento e podemos ter variáveis na saída. Então, como resultado, a gente salva esse resultado num lugar em memória, exatamente nessa variável. É como se a média que fosse gerada, ou seja, a média final, ela depois ainda fosse para um outro processamento, que seria, por exemplo, saber se o aluno está aprovado ou reprovado.
Portanto, se eu somar as notas e chego a um valor total, e depois eu verifico se aquele valor ele é maior ou menor que algum conceito, como por exemplo, o valor de uma média para uma instituição é 7. Então a soma das notas tem que ser superior a 7 para que o aluno seja aprovado. Todas essas etapas são processamentos que a gente tem para serem executados. As variáveis, quando a gente usa uma variável, a gente na verdade está buscando aquela informação na memória e passando-a para o processamento do computador. Podemos afirmar então que as variáveis são utilizadas para representar valores genéricos, que poderão ser acessados ou modificados de acordo com a lógica do algoritmo, reforçando o conceito que nós acabamos de falar. Variável é um espaço que você guarda para guardar uma informação. No conceito de arquitetura de computadores, todo computador tem memória. E essa memória que você pode, por exemplo, quando você vai comprar um computador, tem lá, você vai comprar um computador com 1 GB de memória RAM, 2 GB de memória. É um espaço que você guarda lá nessa memória para poder armazenar a informação que você vai trabalhar. Não se preocupem com esse conceito tão propriamente dito, apenas para exemplificar que eu guardo ele em um determinado local para buscar essa informação depois, né, professor? Exatamente. E a proposta do algoritmo é nesse sentido. Nós temos o algoritmo que faz um cálculo a partir independente dos dados de entrada, independente da nota que o aluno tenha, ele faz exatamente o mesmo cálculo. Então, ele armazena essas notas iniciais, nessas variáveis, né? Então, ele atende o objetivo do algoritmo, né? Que é ter uma sequência de passos, instruções básicas, comuns, que atendam uma variedade de dados. E vocês devem ter observado pelas últimas aulas que nós temos regras, tanto para desenvolver o algoritmo, como para criar nomenclaturas de algoritmo, e também temos regras para criar os nomes das variáveis, porque quando eu falo que a variável é um espaço que está lá, como é que eu vou saber qual é o espaço? Eu preciso referenciar ele com algum nome, para que com esse nome eu possa depois lembrar, falar, eu vou buscar a variável nota, a variável média. Mas quais são essas regras, professor, que a gente tem em relação à criação dos nomes de variáveis? Elas são semelhantes, se não idênticas, ao nome do algoritmo. Nós não podemos usar espaço, não usar caracteres especiais como exclamação, asterisco, comercial, barra, usar apenas letras e números, não iniciar o nome com um número, evitar o uso de acentos e cedilhas, que foi exatamente o que nós vimos na aula relacionada ao nome do algoritmo e que nós fizemos no exercício de atividade em sala, né? Exatamente, na última atividade de sala a gente fez exatamente uma atividade de nome de algoritmo bem semelhante com essas mesmas regras. Vamos observar aqui alguns exemplos no quadro. Bom, a nota de um aluno, uma proposta de nome, apenas N. O nome é válido, mas é inapropriado. Por que inapropriado? Você precisa referenciar uma variável com um nome que faça referência ao que ela está armazenando. Isso para ajudar depois a ser utilizada. Imagine que você tem, por exemplo, a média, para calcular a média de um aluno, 3 notas. Vamos colocar 3 bimestres. Para isso eu poderia fazer primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre. Entretanto, o que acontece é que vocês, se colocarem nomes como, por exemplo, B1, B2, B3, você não vai conseguir lembrar depois de utilizar essas variáveis. Quando a gente fizer programinhas de 10 linhas de código, 20 linhas é fácil. Quando for de 100, 200, 500 linhas de código, o nome da variável vai ser muito importante para que o programa seja executado e que você faça referência às variáveis da maneira adequada. Outros exemplos aqui. Endereço de um cliente. O nome que eu vou passar para a minha variável é endereço. Entretanto, aqui ela está com um C cedilha. É um nome válido, mas inapropriado. Por quê? O C cedilha, hoje em linguagens de programação, ele já é aceito em algumas linguagens como nomenclatura de variável. Entretanto, é inapropriado pelos padrões internacionais aplicados e também porque você pode, em uma exportação, em alguma transferência de informação
para outro aplicativo, por exemplo, passar com o nome de variável que vai ser incompatível. Então, não é interessante usar o C cedilha. Outros exemplos. Saldo da conta. Olha aqui, ó, conta, saldo. Correto. Este é um nome válido de uma variável. Por quê? Eu poderia também chamar de saldo da conta, conta, saldo, saldo da conta. O nome está junto. Eu tenho ali uma letra maiúscula que poderia confundir esse S maiúsculo aqui. Não tem problema. Entretanto, é importante frisar que algumas linguagens de programação são o que nós chamamos de case sensitive, ou seja, ela diferencia maiúscula de minúscula. Se eu fizesse conta saldo com esse S maiúsculo e conta saldo com o S minúsculo, seriam duas variáveis diferentes. Prestando atenção nisso, o nome da variável está correto. E por último aqui, ó, nome do segundo dependente. 2 dependente. Isso é inválido porque inicia com um número. O correto poderia ser segundo dependente ou dependente 2. Exemplo de nomes de variáveis que vocês vão utilizar. A gente tem exercício já hoje no final da aula para vocês praticarem isso, mas é importante continuar frisando o conceito. Variável é um espaço que você agora atribui um nome para lembrar depois a que se refere e armazena algum tipo de informação. Em relação às nomenclaturas de variáveis, a linguagem nativa do computador é a linguagem binária. O que é a linguagem binária? 1 e 0. É apenas o que ele entende, 2 dígitos. E um valor, uma informação, um dado, ele é armazenado na memória do computador na forma binária. O que isso quer dizer quando você armazena na forma binária? Significa que a gente vai começar a falar um pouquinho dos tipos de variáveis. Uma vez que, se eu estou usando o espaço na memória de maneira binária, a maneira com que eu crio a minha variável, ela ocupa ou não mais ou menos espaço, dependendo do que você está desenvolvendo. Por exemplo, a definição do tipo de uma variável é primordial para garantir a solução do algoritmo. As linguagens de programação possuem alguns tipos já definidos em sua estrutura. Eles são chamados de tipos de dados primitivos. Um exemplo, quando você vai trabalhar com números, você precisa criar uma variável que aceite números. Isso é importante porque o computador, ele pega a sua necessidade de trabalhar com uma variável do tipo números e aloca ela da melhor maneira na memória, otimizando desempenho de processamento, otimizando vários aspectos que ajudam a deixar o seu programa mais rápido, mais eficaz. Por isso que é importante o tipo. E também o tipo, mais adiante a gente vai perceber algo também, que é o tipo da variável, ele é importante para você fazer operações entre os tipos. Já já a gente vai detalhar um pouquinho mais sobre isso. Bom, entre os tipos de dados primitivos, nós temos aqui o primeiro, literal. O que é literal? É um tipo de dado que pode receber letras, números e símbolos. Esse tipo de dados são usados para fazer cálculos. Não podem ser usados para fazer cálculos, apenas armazenar informação. Um tipo de dado literal, ele é texto. Texto em geral, pode ser símbolo, número, letra, mas eu não faço cálculo com ele. Não cálculos matemáticos. Eu posso fazer no máximo cálculos de contar quantos caracteres tem, separar os caracteres à esquerda, à direita, enfim. Algumas coisas mais ou menos nesse sentido. Entretanto, um tipo literal, ele é usado basicamente para texto. Vai armazenar o nome de uma pessoa, o endereço de uma pessoa, a cidade, um campo de observações sobre aquela pessoa. Eu uso literal como tipo de variável. Também temos o tipo inteiro. O tipo inteiro ele pode receber apenas números inteiros, positivos ou negativos. Aqui nós temos um exemplo, 10, 1000, menos 23, o 0. Portanto, o tipo inteiro, ele é muito usado para você fazer cálculos onde você não vai gerar casas decimais, mas você vai gerar números inteiros. Um exemplo, eu vou somar a idade de duas pessoas.
números inteiros, eu vou usar uma variável do tipo inteiro. Nós temos mais, olha lá. Temos a variável do tipo real. Variável do tipo real, ela pode receber números reais, isto é, com casas decimais, positivos ou negativos. Um exemplo aqui, ó, 3,1415, 9,8, 123,45. Neste caso específico, a gente poderia fazer uma comparação com as notas, a média de um aluno. A média de um aluno, de repente, não vai ser 7, vai ser 7,5, 7,3. Neste caso, eu uso uma variável do tipo real, né, professor? Exatamente. Até a importância de se entender a diferença dos tipos de variáveis, né? O inteiro, ele já te daria um número errado no cálculo, né? O aluno, ele tirou nota 7,7. O 7 é diferente do 7,7. Então, se você definir o tipo errado, colocar ele inteiro e não real, o seu resultado final estaria incorreto. Então, a importância de se entender qual que é o tipo correto de se adicionar na sua variável. É fundamental que vocês percebam que a análise do problema ela é muito importante para você compreender qual é o tipo de variável que você vai criar. Numa situação como o professor explicou, se você não percebe que o resultado daquela operação pode ser casas decimais, e você cria uma variável chamada média, média aluno, nome de variável linda, sem o acento do E, né? Média aluno. Só que aí você vai lá e declara a variável como inteiro e não como real. O resultado depois não vai ser satisfatório, porque a média, como o professor bem explicou, as casas decimais serão desprezadas, ou vai acontecer um erro no caso da execução do programa. E temos mais uma, que é a lógica. Tipo lógico. O que é o tipo lógico? Ele pode receber apenas dois tipos de informação, verdadeiro ou falso. E aqui tem esse 1 e esse 0, porque em algumas linguagens, o 1 representa verdadeiro e o 0 falso. O que é verdadeiro ou falso? Operadores lógicos, a gente vai aprender daqui a pouquinho, resultam de operações lógicas. O que é uma operação lógica? É você confrontar duas situações e saber se o resultado é verdadeiro ou falso. Quer ver um exemplo que a gente está usando aqui durante as aulas, que é a média de um aluno? Você fez um cálculo e a variável média do aluno foi 7. Não, foi 8. A média para que o aluno possa passar é 7. Se ele recebeu 8 na variável média, quando você faz o cálculo, olha, este aluno, ele tem a média maior ou igual a 7, o resultado é o quê? Sim ou não. A média é maior que 7, ou o resultado é verdadeiro, ou a média é maior que 7, ou o resultado é falso, ou ela não é maior que 7. Portanto, isso aí é um tipo lógico. Se eu quiser armazenar esse resultado, eu consigo. Aí para quê? Eu checo lá na frente, olha, a variável, ela é verdadeira? É, então significa que a média foi maior do que 7, o aluno está aprovado. Enfim, são só exemplos para vocês começarem a pensar que a gente vai treinar já já. Aqui, em cada linguagem de programação, nós podemos definir os próprios tipos de dados. No caso do tipo de dado literal, o literal é o texto, lembra? Em Java, nós temos char e string. Esses dois tipos em Java foram derivados do tipo literal, aonde char armazena um único caractere e string armazena um conjunto de caracteres. Temos também o inteiro. O inteiro, em Java, ele acabou sendo, originando mais 4 tipos de dados: byte, short, int, long e float. O byte, ele armazena números de menos 2 elevado a 7 a 2 elevado a 7, que dá aí de 28 a 127 casas decimais. O short, um pouco mais, de menos 2 elevado a 15 a 2 elevado a 15. O int armazena os números inteiros, que dá de menos 2 elevado a 31 ou de 2 elevado a 31 menos 1. O long aumenta ainda mais a quantidade de números e por aí vai. E o float já é nas casas bem mais para frente.
O que muda em relação a isso? O que o Java fez? Ele derivou de um tipo primitivo. O tipo primitivo aqui seria o inteiro. Mas ele derivou alguns dados a partir dali para que ele trabalhasse melhor o gerenciamento de memória. Você ocupa menos espaço. Se eu quero um resultado, por exemplo, com poucas casas decimais, eu vou usar um tipo de Java mais simples. Um tipo de dados mais simples em Java. Para que eu não necessite usar muita memória do computador. E assim por diante. Então, cada linguagem pode ter criado, a partir dos dados primitivos, novos tipos de dados, para serem usados na linguagem de programação, né, professor? Exatamente. Aí a importância de se avaliar o tipo de dado que você está utilizando. Porque você consiga atender a sua especificidade do programa, do seu algoritmo, e que, de certa forma, não consuma a memória de forma indevida, né? Não há necessidade de você ter um número extremamente grande se você vai fazer cálculos pequenos, até média 10, por exemplo. Então não é viável, você pode utilizar, mas não é viável que você utilize um tipo, por exemplo, long, que ele vai de um número muito grande, de um intervalo muito grande de números, para se fazer cálculos de 0 a 10, por exemplo. É isso aí. Bom, mas tem outros aqui, ó. Vamos continuar. Uma correção aqui, né, porque o tipo real que originou o float, eu acabei explicando aqui um pouco errado, mas o real é que originou o float e também originou o double, que são os dois casos de resultados decimais. E o lógico, em Java, ele é chamado de booleano, que armazena a mesma coisa, 0 para falso, 1 para verdadeiro. Vamos continuar? No pseudocódigo, nós temos maneiras de se declarar as variáveis. E em Java também. Vamos primeiro verificar como que nós fazemos isso em pseudocódigo. Já entendemos o que é variável, quais são os tipos primitivos dela, mas precisamos compreender como chamá-las, como eu declaro uma variável, como eu informo o meu programa que aquilo ali que eu estou escrevendo é uma variável. Com algumas regrinhas também. No caso do pseudocódigo, a declaração de variável deve ser feita antes de se iniciar o algoritmo. Há uma palavra reservada para identificar a declaração das variáveis. No caso de Visual G é var. Lembra que nós dissemos na primeira aula que as linguagens de programação possuem palavras reservadas. Essas palavras reservadas são palavras que não podem ser utilizadas na sua programação, exceto como palavras do próprio sistema. O nome da variável deve seguir as regras de nomenclatura que nós já conhecemos. O sinal de 2 pontos serve para separar o tipo do nome da variável. Temos o tipo da variável e cada variável deve estar declarada em uma linha. Se vocês observarem aqui um exemplo em pseudocódigo, nós temos aqui a sintaxe. Olha lá, primeiro eu escrevo var, depois eu coloco o nome que eu quero na minha variável, insiro 2 pontos e defino o tipo da minha variável. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Iniciei com a palavra var. É uma palavra reservada que eu preciso obrigatoriamente colocar ela antes de declarar as variáveis. Aí começo. Nome, 2 pontos, do tipo caractere. Idade, 2 pontos, do tipo inteiro. Então, existe a idade, a pessoa tem 18 anos e meio. Alguns até falam, né, que eu tenho 18 anos e meio. Mas ou você tem 18 anos, ou você tem 19 anos, ou você tem 17 anos. Chega uma data que você completa de 18 para 19 anos. Ah, mas eu tenho 18 anos e 10 meses. Mas a gente não... dificilmente armazena isso. Geralmente armazena 18 anos, 19 anos e assim por diante. Salário. Salário, os 2 pontos do tipo real. Casado, 2 pontos do tipo lógico. Por que aqui um exemplo de tipo lógico? Eu crio uma variável e vou chamar ela de casado. Mas ela é o quê? É para saber se a pessoa é casada ou não. Portanto, ou é verdadeiro que a pessoa é casada, ou é falso que a pessoa é casada. Então ela pode ser uma variável do tipo lógico, para fazer o armazenamento dessa informação. Continuando, a gente tem Java. Como que eu faço a mesma declaração em Java? Primeiro, não existe uma palavra específica para definir a declaração de uma variável em Java. Quando nós vimos em Visual G, nós usamos a palavra var. Em Java isso não tem.
Ao se declarar uma variável, o tipo de dado vem antes do nome da variável. Aqui muda um pouquinho em relação ao que é Visual G. O nome da variável deve seguir as regras de nomenclatura, tudo bem. É possível declarar diversas variáveis em uma linha, desde que sejam separadas por ponto e vírgula, diferentemente de Visual G, que é uma variável por linha. Se diversas variáveis possuem o mesmo tipo, basta defini-lo e enumerar o nome de cada uma das variáveis separados por vírgula. Então ele facilita um pouquinho a forma como você declara a variável. Ele talvez não seja tão burocrático quanto o Visual G para fazer a declaração das variáveis. Se a gente for observar aqui um exemplo, olha lá. Tipo da variável e o nome da variável. Não tem dois pontos, tem apenas o ponto e vírgula no final. Vamos aqui no exemplo da string nome. Então, o nome é como eu vou chamar a minha variável. A variável chama-se nome. Pode ser o nome de uma pessoa, pode ser nome de um lugar, mas chama nome. E ele é do tipo string. String, como a gente viu lá, é um derivado de literal. Então é texto. Byte. Byte, idade. Número inteiro, um derivado de inteiro também. Temos aqui float. Salário. Por que salário float? Porque float são casas decimais. Então, a partir daí, temos uma variável salário do tipo float. Mesmo exemplo, booleano, casado. E aqui, alguns casos onde eu faço da maneira mais simples. Int, população e rebanho. Estou declarando duas variáveis inteiras. Ou double, resultado, int, dias. Na mesma linha eu fiz duas declarações. A primeira, double, resultado, e a segunda, int, dias, ok? Perceberam que a declaração de variável, ela é fundamental que você informe o programa que você está criando aquelas variáveis, porque senão você não consegue chamá-las lá na frente. Se você não declarar antes, quando você precisar utilizá-la para fazer um cálculo, por exemplo, você não vai conseguir. Então a ideia é, declare a variável antes no seu programa. Quando a gente começa a falar daí de operações e expressões, nós vamos começar a entender como utilizar as variáveis. Temos as variáveis, ela tem dado guardado lá no interior dela, ela está lá com uma informação, por exemplo, no caso do nome, o nome de uma pessoa. Mas o que eu vou fazer com isso? Eu vou mostrar na tela, ou um exemplo, eu tenho nota. Eu vou fazer o que com essas notas? Eu vou somar, vou multiplicar? É através dos operadores que a gente consegue fazer isso. No caso, o uso de expressões matemáticas e lógicas é muito importante para resolver determinados problemas. E as expressões são formadas por valores, variáveis, operandos e operadores. Como que isso se desenvolve? Bom, um processador, ele basicamente é uma máquina que processa instruções de armazenamento e recuperação de valores. Ele faz cálculos matemáticos e efetua comparação de valores. Ele apenas sabe que ele precisa calcular alguma informação baseado no que você diz que ele tem que fazer, seja somar, seja subtrair, seja dividir. Agora, para que a gente compreenda quais são esses operadores, a gente vai trabalhar aqui com 3 operações e expressões dentro das operações e expressões matemáticas. A primeira é operações de atribuição, depois expressão aritmética e, por último, expressões lógicas. Vamos começar com operações de atribuição. As operações de atribuição, para que servem? Para você passar uma informação para dentro da sua variável. Nós não fizemos a declaração dela agorinha? Chamamos lá string nome. Então, a variável nome do tipo string, que vai conter texto. Mas e como que eu coloco o que eu quero de informação ali dentro? Bom, para isso eu uso os operadores de atribuição, ou seja, passar uma informação para dentro daquela variável. No caso de Visual G, a gente tem algum símbolo, que é, no caso do Visual G, o 2 pontos e o igual.
Quando a gente usa esse símbolo aqui, que é essa setinha que vocês estão verificando, a gente praticamente lê a forma com que você está escrevendo. Variável recebe valor. Então, a variável recebe um valor. Em Visual G, é o 2 pontos e o sinal de igual. Em Java, é apenas o sinal de igual. Então, eu poderia colocar aqui variável recebe valor. Isso em Java. Caso fosse em Visual C, apenas colocaria os 2 pontos. Isso é um padrão de escrita. Se você for fazer uma analogia com o que você tem na língua portuguesa, os padrões de vírgula, ponto final, que determinam como o texto será lido, em que parte ele tem que parar, a pausa que você tem que dar. Os operadores eles vão auxiliar no aspecto de em que momento que aquela variável vai receber um valor. Bom, quando eu colocar o nome da variável, colocar um sinal de igual e colocar o conteúdo que eu quero que aquela variável receba, eu fiz uma operação de atribuição de valor, tá bem? Aqui temos alguns exemplos. Olha lá. Primeiro, eu fiz a minha declaração. Nome do tipo caractere, idade do tipo inteiro, salário do tipo real. E depois, dentro do escopo do programa que a gente aprendeu na aula passada, eu faço as variáveis receberem valores. Olha essa aqui, ó. Nome recebeu o quê? João e Silva. Idade recebeu o quê? 40. Casado recebeu verdadeiro. Isso é uma operação de atribuição, né, professor? Exatamente. E se olharmos o exemplo do Visual G, nós temos ali, por exemplo, um nome, caractere, ele está entre aspas dupla. A idade é o número 40. Já o salário, que é do tipo real, ele é 620,37. Então há diferenciação na atribuição do valor para aquela variável, né? De acordo com o tipo de variável, você tem uma forma de colocar os valores, né? Exatamente, bem lembrado, professor. Se eu definir uma variável que ela é inteira, como é o caso do 40 ali na idade, então automaticamente eu coloquei apenas o número 40 e não 40.0. Aqui vocês estão vendo o ponto por uma questão de que a linguagem de programação, a maioria delas escrita a partir do inglês, as casas decimais não são vírgulas, são pontos. Então, no caso aqui, por exemplo, de salário, ó, salário recebe 620,37. Para nós seríamos vírgula, mas no caso da linguagem de programação usamos ponto. E temos aqui do lado Java. Olha como que funciona a atribuição em Java. Mesma declaração que eu faço, string, nome, byte, idade, float, salário, boolean, casado, eu faço depois as atribuições. Nome recebe João, idade recebe 40, casado recebe true. True é verdadeiro. Se você comparar aqui, ó, true é verdadeiro. Então é um número, é uma informação booleana. Ou é verdadeiro, ou é falso. Então as atribuições são simples. Você apenas diz o que você quer que a variável receba, desde que seja o mesmo tipo. Se você criar uma variável inteira e tentar atribuir para ela um número float, você pode ter um erro no programa ou ele não receber a informação que você gostaria. Operadores e expressões aritméticas são responsáveis pelas operações matemáticas realizadas no computador. O conjunto de símbolos que representa as operações básicas de matemática é chamado de operadores aritméticos. Aqui a gente vai entrar em um pouco mais do que as operações matemáticas, né, professor? A gente vai falar um pouquinho mais das atribuições, né? Exatamente. Como a gente tem no cálculo da média, por exemplo, que a gente está utilizando, é exatamente isso, né? São dois valores, possivelmente divididos, dividido por 2 para que se tenha um resultado, né? Então a partir desse dado de entrada, esse tipo de dado inicial, que a gente gera algumas operações, expressões matemáticas, né? Exatamente. Se a gente começar a observar o tipo de operadores possíveis, hoje, como o uso de celulares, smartphones, computadores está massivo, você consegue compreender algumas questões, como por exemplo, em um teclado de um computador de mesa, se você procurar do lado direito, onde tem aqueles números,
apenas os números e você for procurar as 4 operações básicas da matemática: soma, subtração, divisão e multiplicação. A divisão e a multiplicação não é muito com o que a gente está acostumado, né? A divisão, você geralmente procura lá aquele símbolo de dividir que a gente conhece lá do ensino fundamental. E a multiplicação também, o sinal de x, praticamente um x. Só que no caso do computador vai estar lá uma barra e um asterisco. Na linguagem de programação, nós usamos esta nomenclatura. Vamos dar uma olhada aqui para vocês perceberem. Olha lá. O operador mais, ele faz o quê? Soma. Então, A mais B. O que é meu A e o que é meu B aqui? É uma variável. Menos. O menos, ele faz a subtração. A menos B. O asterisco, ele faz o quê? A multiplicação. Então, A multiplicado por B, ou A vezes B. E a barra faz a divisão. Então, A dividido por B. E temos ainda, em algumas linguagens de programação, o que nós chamamos de funções prontas. Há um exemplo aqui, é a mod. O que a mod faz? Ela retorna o resto da divisão inteira de A por B. Então, se eu tenho 5 dividido por 2, o resultado vai ser 1, que é o resto inteiro da divisão. Notem que não é muito diferente do que vocês estão acostumados, não. Não esses operadores. O que a gente vai fazer agora, que é usá-los para fazer os cálculos a partir das variáveis, é o algo mais. Aprendemos variáveis, relembramos aqui os operadores e vamos fazer cálculos a partir daí. Os operadores relacionais são utilizados para comparar valores ou outras expressões. O resultado dessa comparação é do tipo lógico, booleano. Então ele só pode ser verdadeiro ou falso. Criamos as variáveis, entendemos os operadores lógicos e agora vamos conhecer os operadores relacionais. Comparação. Sempre que eu comparo duas situações, o resultado é verdadeiro ou falso, sim ou não. Neste caso, se a gente observar aqui os operadores que nós temos, olha lá. O operador de maior, esse a gente já conhece da escola, né? Operadorzinho maior. A expressão A é maior que B. Se A for maior que B, o resultado é verdadeiro. Se for menor, o resultado é falso. Continuando. Maior ou igual. A é maior ou igual a B? Se eu colocar que A vale 4 e B vale 4, A é maior que B? Neste caso aqui, onde A vale 4 e B também vale 4? Não, A não é maior que B, portanto o resultado é falso. Menor, símbolo de menor. A é menor que B? O resultado dessa expressão, caso seja o número A, o conteúdo de A seja menor que B, o resultado será verdadeiro, se não falso. Menor ou igual, mesma coisa. A é menor ou igual a B? E ainda temos um operador de comparação, de igual, e aí notem aqui que tem uma diferença. Em pseudocódigo eu uso apenas um sinal de igual, e em Java eu uso 2 sinais de iguais. Vamos ver se vocês conseguem se lembrar o porquê que em Java eu uso 2 sinais de igual. Porque em Java, para que eu possa fazer uma atribuição de um valor a uma variável, eu já uso o sinal de igual. Então eu não poderia fazer aqui novamente com o sinal de igual como comparação. Para isso eu uso 2. Então, se eu fosse substituir a variável A valendo 4 e o B valendo 4, ficaria A é igual a B? 4 é igual a 4? Sim, é verdadeiro, o resultado seria verdadeiro neste caso. E tem o diferente também. O diferente ele é representado por um símbolo de maior e menor junto. E novamente em Java e pseudocódigo eu tenho diferença. Em Java, em pseudocódigo, eu represento com o sinal de maior ou igual. Em Java, eu represento com o sinal de exclamação
e o sinal de igual. Neste caso, do A valendo 4 e o B também valendo 4. 4 é diferente de 4? Sim, verdadeiro. O resultado é verdadeiro. Senão, o resultado seria falso. Vamos continuar com os nossos operadores, porque além das comparações, eu tenho aqueles operadores que fazem a junção, o operador e, ou e não. No caso do e, ele faz A e B, peraí, ficou por cima, A e B, e A e B diferente em Java e diferente em pseudocódigo. A expressão A e B só será verdadeira se A e B foram verdadeiros. Significa dizer o seguinte: esqueçam o número, que eu estava dando exemplo de 4 e 4, e vamos mudar o A e o B para aquelas expressões que nós conhecemos, verdadeiro e falso. Se eu disser que A é verdadeiro e B é falso, eu venho aqui e substituo. A é verdadeiro e B é falso. Neste caso, A e B só vai dar o resultado verdadeiro quando eu tiver os dois casos verdadeiros. Lembra da nota que nós estávamos fazendo um exemplo, aí estamos usando o exemplo das aulas? Imagine que o aluno não basta só ter nota para passar. Ele tem que ter nota e também tem que ter presença. Portanto, seguindo esse exemplo aqui, o aluno ele só vai ser considerado aprovado caso a nota dele seja maior que 7 e as faltas sejam inferiores a 10, por exemplo. Portanto, ele só vai passar se ele tiver mais do que 70 de nota e menos do que 10 faltas. Aí eu tenho esse operador relacional aqui que é o e, ok? Mas temos também o ou. O ou ele funciona como? O inverso. Caso um ou outro seja verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Se a gente pegar esse mesmo exemplo, seria dizer que o aluno será considerado aprovado caso ele tenha nota maior que 7 ou faltas abaixo de 10. Se ele atender um dos dois quesitos, ou se a nota for maior, ou se ele tiver menos do que 10 faltas, ele está aprovado. No exemplo do E, os dois têm que ser verdadeiros. A nota tem que ser maior que 7 e as faltas têm que ser menor que 10. Caso um dos dois não seja atendido, o resultado global não é verdadeiro, ou seja, ele não é aprovado. E temos o não, que é de negação. O que o não de negação quer dizer? Você está negando o resultado que você tem. Se eu falo, o aluno está aprovado, e eu coloco um operador não, eu automaticamente estou dizendo que o aluno está reprovado, ou seja, ele não está aprovado. Isso é importante ficar claro que os operadores eles vão ser usados de acordo com a demanda do seu sistema. Às vezes você precisa checar se o resultado não é aquele esperado, para que você possa continuar executando outras atividades. E tem a ordem de procedência. O que é a ordem de procedência? A ordem de procedência, ela é justamente qual é a ordem que nós estabelecemos para a relação de dois operandos e operadores. Quando que ele será executado? Preste atenção aqui no que nós temos na tela. Olha lá. Média recebe. O recebe aqui, ó. Nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Da maneira que está aqui, eu posso ter um erro no meu programa levando em consideração a ordem com que os operadores, que é o sinal de positivo aqui, o sinal de soma, e o sinal de divisão são executados. Se a gente fizer um cálculo da maneira que está aí, a média ela não vai ser obtida de forma exitosa. Por que isso? Porque pela matemática tem uma ordem com que eu siga as operações matemáticas. Se a gente observar a ordem com que ela é executada, a prioridade número 1 é a multiplicação. A prioridade número 2 é a divisão, isso em operadores aritméticos. A prioridade número 3 é a função
A prioridade número 4 é a soma e a prioridade número 5 é a subtração. Portanto, aquele mesmo exemplo lá, se eu tenho nota 1 mais nota 2 dividido por 2, o que ele vai executar primeiro aqui é a divisão. Neste caso específico, a média não vai ser a média correta, porque ele vai primeiro dividir, depois somar com a nota que resultou. E para isso a gente tem delimitadores. Quando você coloca, isso não é programação não, tá, gente? Isso é matemática pura. Lá no ensino médio, lá nos cursos que vocês realizaram, quando você coloca uma expressão entre parênteses, ela é executada primeiro. Para mim solucionar esse problema aqui, bastaria eu fazer o seguinte: colocar parênteses aqui. Aí ele primeiro vai executar isso, depois vai dividir por 2. Nesse caso, a prioridade também é estabelecida. Por quê? Primeiro, eu tenho os parênteses, depois os operadores aritméticos, depois os operadores relacionais e depois os operadores lógicos. Então, se tiver aqui algum parênteses, ele executa primeiro. Aí, se ele tiver somas ou subtração ou divisão, ele vai executar depois. Aí os relacionais, aquele lá igual, diferente. E por último aquele, o e, o ou, entendeu? É o que ele vai executar. Essa ordem, ela é matemática, ela não é aqui da disciplina específica de lógica de programação. É algo que vem da matemática que apenas é incorporado e que você precisa saber para desenvolver o seu algoritmo de maneira satisfatória. Agora, se a gente quiser fazer um pequeno teste, vamos observar aqui na tela para vocês compreenderem como é este cálculo, considerando tudo que a gente acabou de ver. Olha lá. Ordem de procedência geral. Uma expressão bem tranquila aqui, né, gente, para ser resolvida, essa primeira aí, ó. Isso aí a pessoa consegue resolver só olhando. Mas quando a gente começa a estabelecer as pequenas regras, a gente consegue perceber, bom, se eu tenho primeiro que executar a multiplicação, e eu não tenho... que o primeiro seria os parênteses, né? Mas eu não tenho parênteses aqui. Então eu tenho a multiplicação. Então na segunda linha aqui, observem, eu diminuí 2 vezes 3, 6. Aí a próxima, eu tenho a soma, 9. Como a minha comparação é a última, eu vou de novo para a multiplicação. E faço aqui, 9. De novo, ó, comparação, isso aqui é por último, então eu vou para a minha soma. 5. Esse é por último, deixa aqui. Esse é por último, deixa aqui. Esse é por último, deixa aqui. Aí tem o mod para ser executado. É o 0. Agora sim, eu faço primeiro as duas comparações para depois fazer o relacional. Olha lá. 9, ele é menor ou igual a 9? Sim. Ele é igual. E 5 é menor ou igual a 0? Falso. Ele é maior. Então eu tenho verdadeiro e falso, o resultado é falso. Gente, é uma expressão simples, que na verdade o objetivo é apenas demonstrar a ordem de cálculo. Vocês não vão fazer ainda cálculos assim, apenas para exemplificar que tem regras a serem seguidas. E essas regras, elas são importantes para que você, quando estiver desenvolvendo o algoritmo, não incorra em cometer um erro de digitação, de programação. Às vezes você vai gastar tanto trabalho procurando, pô, por que não está dando certo esse meu programa? Fiz aqui e não está correto. Você vai checar, é apenas um pequeno errinho na digitação. Bom, gente, por hoje é isso. Vocês têm agora uma atividade em sala para ser desenvolvida, que é justamente testar esses conhecimentos de variáveis, de recebimento, de saída na tela, de cálculo de operadores matemáticos. Então, vocês vão se reunir aí em grupos, tem 2 atividades para fazer. Aproveitem, discutam bastante, mandem as dúvidas para a gente, para que a gente possa estar solucionando. Até breve, já voltamos.
Olá, no retorno da aula vamos acompanhar a resolução das atividades. Nas atividades hoje nós temos alguns conceitos, aplicação de alguns conceitos que vimos hoje. Por exemplo, a parte de conceituação de variável, tipo de variável, aquela relação que nós temos da variável, o tipo dela, com que tipo de informação ela vai receber. Nós temos algumas regras relacionadas à aplicação de regras na nomenclatura de variáveis. Essas regras são semelhantes àquelas que vimos já na nomenclatura do algoritmo. Nós vimos que a linguagem, tanto Visual G quanto Java, tem alguns tipos primitivos de dados. Esses tipos primitivos de dados, eles são aplicáveis em qualquer linguagem. Nós vimos lá o tipo inteiro, o tipo real, o tipo byte, o tipo booleano. Aí nós vimos também o tipo string. Então esses tipos são tipos primitivos, que são tipos de variáveis. E, na sequência, nós vimos alguns operadores aritméticos, relacionais e lógicos. Os operadores aritméticos são exatamente aqueles que nós já vimos na matemática, que nós estamos habituados no nosso dia a dia. Nós temos os relacionais e temos os lógicos, que é aquela sequência de e, ou, verdadeiro, falso, nos relacionais, maior, menor. Então, já de início, já quero dar os parabéns para os campos de Colorado, Costa Marques, Guajará-Mirim e Jaru, que estão efetivamente participando, que mandaram respostas, eles estão se esforçando na resolução. Na primeira questão, nós temos algumas respostas. Por exemplo, lá de Colorado, tem um pequeno detalhe só que na letra B, que houve um pequeno erro, mas nós vamos passo a passo fazer a resolução e vocês vão identificar que tipo de erro é. Já em Costa Marques, nós tivemos a resposta do aluno José Roberto, da segunda questão, que mais na frente nós vamos pegar, discutir, identificar qual é o pequeno detalhe do erro do aluno, mas que parabéns, foi uma resolução muito próxima da que seria definitiva, da que seria a correta. Então vamos ao quadro para resolver os exercícios. Então, a primeira questão, nós temos como texto, que é analisa os algoritmos abaixo e diga o que será impresso na tela ao ser executados. Então nós temos quatro exercícios, né? A letra A, a letra B, a letra C e a letra D. Partindo pela letra A, nós temos esse algoritmo com 5 linhas. Cada linha desse algoritmo, ele é uma instrução. E aqui nós já vemos algumas características da aula de hoje. Nós temos a variável, nós temos o operador de atribuição e o valor dessa variável. Então essa é a regra que nós que vimos hoje relacionado à aplicação das variáveis. Então qual que é o objetivo do exercício? Para que nós saibamos qual que é o valor final dessas variáveis e qual o resultado que ela irá aparecer na tela. Para ajudar a resolução, nós temos uma estratégia que é criar uma pequena tabela. Então nós podemos criar uma tabela com as nossas variáveis, variável A, variável B, e podemos dividir aqui. A variável A, ela recebe o texto ifro, que é essa primeira linha. A variável B recebe o texto informática, vou deixar só um i. Aí depois nós temos o objetivo de escrever qual que é o valor da variável B. Como nós podemos ver, o último valor é o texto informática, que nós temos a resolução aqui. Já na próxima linha, nós temos de novo a atribuição na variável B. Essa atribuição, a variável recebe um outro valor. Nesse outro valor é 2015/1. Então, como resolução, como próximo passo, nós temos que escrever na tela qual que é o valor da variável A e variável B. Nessa situação, nós temos a variável A com texto ifro, que foi aquele inicial, e na variável B, que nós colocamos 2015/1 por último, nós temos ele aqui. Essa é uma propriedade muito interessante da variável. Na verdade, esse é o objetivo da variável. Com a sequência de instruções do código, esse valor ele vai se alterando. Então, nós temos para a variável B 2 valores na sequência de código. Inicialmente, a variável B recebe o valor informática e depois a mesma variável B recebe o valor 2015/1. Por isso que, como resposta, nós temos a primeira ele com valor informática e na segunda o valor 2015/1.
Essa é a característica fundamental da variável, que na sequência de instruções do código, ela tem a propriedade de mudar de valores. Então, como resposta para essa primeira letra, letra A, nós temos como saída informática, IFRO para a variável A e 2015-1 para a variável B. Partindo para o segundo exercício, a segunda letra do mesmo exercício, nós temos 3 variáveis. Vamos escrever aqui a variável A, a variável B e a variável C. Então, a variável A inicialmente recebe um valor 30, a variável B recebe o valor 20 e a variável C recebe a divisão desses dois valores. Aí, nesse sentido, nós temos como resultado a variável C, que tem como resposta essa saída. Já na variável B, com novo valor, nós temos a mesma característica. Ela tem um valor aqui em cima, depois essa mesma variável recebe um novo valor, que por final ela é escrito na tela. Então, nós temos a variável B, com o último valor aqui, 10, e a variável C, com o último valor que recebeu, que é 15. Então, nós temos a mesma característica expressa nesses dois exercícios. Qual que é o objetivo da variável? Que nós vimos, ela tem tipos específicos. Esses tipos específicos, eles vão se alterando no decorrer do código. Retornando aqui na parte, no exercício na letra A, nós temos uma característica, que a variável do tipo A, você vai ver que ela recebe um tipo string. Já, se a gente for para a letra B, a variável A, a variável B, a variável C, ela tem valores do tipo numérico. Então, são tipos diferentes de variáveis que podem ter esses valores atribuídos. E é uma característica importante. A gente não está atribuindo valores valores diferentes para o tipo de variável. As variáveis do tipo string só estão recebendo string. As variáveis do tipo número inteiro só estão recebendo valores numéricos. Essa é uma característica importante que dá presente nas linguagens de programação e que, caso haja algum tipo diferente, pode haver um erro na sua execução, com exceção de algumas linguagens como o PHP, que possibilita esse tipo diferente, essa manipulação de tipo diferente. Quando nós passamos para o próximo exercício, a próxima letra, que é a letra C, nós já trabalhamos com 2 tipos de variáveis, né? Nós temos a variável A do tipo string, a variável B já do tipo numérico. Então, nesse sentido, nós vamos fazer a mesma tabelinha para saber quais são os valores. Então, nós temos a variável A, a variável B e a variável C. A variável A recebe um valor específico, que é o livro. A variável B recebe um valor 20. A variável C recebe o mesmo valor que está em A, que aqui no caso seria o livro. Já a variável B, ela recebe um novo valor. Esse novo valor é o mesmo que está no C. E o A recebe o mesmo valor que está no B. Então, dessa forma, nós temos como saída escrever o A, o B e o C, que na nossa situação os últimos valores são de livro. Então, é livro tanto para a variável A, para a variável B e para a variável C. Podemos notar aqui que há os dois lançamentos, né? A variável ela recebe tanto um valor numérico quanto um valor de string, que é possível em algumas linguagens, como por exemplo o PHP. Quando nós vamos para o próximo exercício, que é a próxima letra do exercício número 1, nós temos as mesmas características. Nós vamos só atribuir valores para as variáveis. A variável A recebe o primeiro valor 10, a variável B recebe o valor 5, a variável C recebe a soma das duas. Já depois a gente recebe, na mesma variável B, um segundo valor, que seria o 2, e como na variável B, a variável A
recebe um outro valor. Então, com a mudança de valor nessas variáveis, nós temos como resultado final, na letra A, B e C, os valores de 50, 2 e 15. Então, se formos utilizar a mesma tabelinha com as variáveis A, B e C, que a gente recebe em cada linha de código, cada instrução, os seus valores, nós teremos como resultado final, nas variáveis A, B e C, os valores 50, 2 e 15. Então aqui nós podemos ver algumas características da própria linguagem, né, que nós aprendemos hoje. Que elas têm tipos diferentes que elas recebem, são de tipo diferente de variável. Nós temos operadores de atribuição, que é aqueles, como na letra B do exemplo, nós temos a variável, nós temos o caractere de atribuição e temos, por último, o valor. Mas dependendo da linguagem que você for utilizar, como nós mesmos vimos hoje no Visual G e em Java, nós temos características diferentes. Se formos utilizar esse exemplo em Visual G, nós colocaríamos A, igual a 30. Já se nós fôssemos utilizar já em Java, ele seria um pouco diferente. Ele seria A recebe 30 igual a 30. Então, a forma de atribuição nas linguagens são diferentes. Independente da linguagem, elas têm características diferentes. Se nós formos para o segundo exercício, aí, no segundo exercício nós temos o exemplo do aluno de Costa Marques, que ele utiliza como nome de algoritmo diferente do que está na resposta, mas também um nome similar, ele utiliza como resposta soma de 3 números. Então o nome que é utilizado é soma de 3 números. Qual que é a característica desse nome? Que nós temos que nós temos que tomar atenção. Primeiro, que há o espaço aqui. Como nós vimos na definição do nome de algoritmo e da mesma forma nome de variáveis, quando nós temos esses espaços, eles são inválidos, né? Então o detalhe em relação ao aluno lá de Costa Marques, que ele fez os demais procedimentos corretos, o detalhe é exatamente no nome do algoritmo, que ele tem esse espaço que tornaria esse nome inválido. Porém, a resolução que ele apresentou é correta e similar ao que está no quadro agora. Como resultado do exercício, que nós temos o objetivo de somar 3 números, nós declaramos o algoritmo, deixamos um nome, com observação que é um nome válido, ele não inicia por número, ele não tem caractere especial, ele não tem espaçamento, não tem acento. Nós temos a declaração de variável iniciando a partir da palavra var. A partir da palavra var, ele faz a definição das variáveis que ele vai utilizar. Aqui estão definidas 3 variáveis do tipo número. E nós temos o escopo de resolução. Esse escopo está entre início e fim algoritmo. Então toda a execução do nosso código ou da sequência de instruções, ela é dentro desse espaço de código. Então aqui nós temos as atribuições. O número 1 recebe o valor 2, o número 2 recebe o valor 4, o número 3 recebe o valor 8 e uma variável soma recebe a soma desses 3 valores. E por último, na última linha, nós vamos escrever na tela o texto: a soma dos números é soma. Qual que é o detalhe desse algoritmo que nós vimos agora, e possivelmente geraria um erro? É que a variável soma, apesar de estar utilizada dentro do escopo correto, ela não está declarada aqui em cima. Então, para que esse código fique efetivamente correto,
a necessidade dessa variável soma também ser declarada aqui em cima, no início do nosso algoritmo. Então, com esse exemplo, com esse exercício, nós temos um exemplo como poderíamos aplicar a nossa codificação, o nosso pseudocódigo em Visual G, com destaque das nossas atribuições e as operações que nós aprendemos. As atribuições com o símbolo =, que os operadores aritméticos com soma, e característica que nós vimos nas aulas, que é relacionado ao nome das variáveis. Esse nome das variáveis, nesse exemplo, como num1, num2 e num3, ele está correto, porque nós temos o texto num e no final nós temos o número que é o numeral. Se fosse inverso, se fosse 1 num, 2 num, 3 num, aí nós estaríamos com o formato errado fora do padrão de nomenclatura. Então é nesse sentido que nós precisamos ficar atento como vamos desenvolver alguns algoritmos. Tem regras específicas de declaração. Essas regras específicas de declaração, eles vão efetivamente garantir que a nossa codificação esteja correta, e nesse sentido que vai fazer que vão ter a execução correta, né? Então, se nós revermos o primeiro exercício, nós temos a característica da variável. Nós temos uma variável que no decorrer da execução do programa, ela troca de valores. Esses valores das variáveis, eles serão sempre o final. Os valores finais, eles são sempre relacionados ao último valor atribuído àquela variável. Então essa é a característica da nossa codificação, e que vai possibilitar que o mesmo código faça diversas funcionalidades, no sentido de que com a mudança do valor de entrada, nós temos resultados diferentes a partir do mesmo tipo de processamento. Então, quanto à resolução dos exercícios, é nesse sentido. Nós temos as nossas variáveis, que nos exemplos são A, B e C. Nesse sentido, eles são ou textos, campo literal, ou números, e a partir daí a gente consegue identificar quais são as operações que nós vamos somar, e a partir daquelas operações, aquelas nossas variáveis, elas mudam de valor no decorrer do código, e o resultado, naquele momento do código, é exatamente o que será escrito na tela. Nós temos o detalhe do nosso segundo exemplo, que a gente declara as variáveis do tipo soma, depois a gente faz a operação matemática e por último escreva na tela, que é efetivamente a soma daquelas variáveis anteriores. Então, nesse sentido, que a gente vai finalizando a aula de hoje, com a aplicação prática daqueles conceitos que nós já observamos no decorrer da aula, e que, novamente, eu mando um abraço lá para Colorado, para Costa Marques, para Guajará-Mirim e para Jaru, em que nós recebemos no bate-papo aqui ao vivo, que os alunos estão se esforçando, estão fazendo, e para que a gente consiga efetivamente entender a aula de lógica de programação, a prática, o diálogo no momento presencial, ele é fundamental. A troca de experiências, de conversas dentro do polo ou em sala de aula, ele é fundamental para que a gente possa aprender o conteúdo e mentalizar o que nós já discutimos no decorrer da aula. Então, só um último recado. Não se esqueça de fazer a atividade de percurso da semana, que está lá no ambiente virtual da aprendizagem, que é o conceito de lógica no dia a dia. Então vai lá, acesse novamente a aula, reveja o conteúdo, faça as atividades e uma boa noite.